Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um ETC. Hoje, quarta-feira de cinzas. Logo depois de você ter pulado aí o carnaval, ter se divertido bastante, vamos continuar o nosso programa aqui naquele pique, falando ainda do samba, relembrando também aí grandes carnavais. E para isso, no nosso programa de hoje, a gente tem um convidado muito legal, muito bacana, que é o Saulo Ligo, que já começa aqui com a gente tocando um samba bem legal. Vamos lá. Participou na Expo Samba de 2012, né? Isso. Eu fiz ela, tinha 25, né? Foi em 2010. E esse é um samba que que fala muita coisa, que retrata o lugar que eu nasci, né? Eu nasci no bairro do Algodoal, aqui em Piracicaba, né? Ali fala de coisas, de memórias, de coisas da infância, né? Eu lembro da presença do meu avô, das brincadeiras de rua, que foi aonde eu comecei a tomar o gosto pela música. E essa foi a música que eu concorri no Expo Samba. Eu lembro que eu passei a primeira fase, depois teve uma apresentação num espaço maior em São Paulo, que eu não me lembro, um teatro, mas eu fiquei por ali mesmo, não cheguei. Não, é muito legal, já um currículo bacana. E a letra também assim, é bem diferente mesmo. Então, aos 25 anos, você já estava realmente compondo grande nível de letra, né? Isso parabéns. E conta pra gente assim, até você chegar mesmo nesse nível de composição aos 25. Então, daí eu comecei a fazer aula de cavaquinho, que eu não me lembro bem assim, por que eu escolhi o cavaquinho, mas na época alguns garotos assim, os amigos da rua, queriam fazer um grupo, né? E eu comecei a fazer aula com o Tuzinho, a gente foi fazer aula em grupo. E depois o pessoal parou e eu continuei fazendo aula de cavaquinho, mas eu ia tocar percussão e não cavaquinho, mas eu continuei fazendo aula de cavaquinho. E a partir das aulas com o Tuzinho que eu comecei a conhecer outros grupos, né? Eu entrei de fato nos primeiros grupos, que eu toquei alguns grupos de pagode. E isso foi até mais ou menos o período quando eu entrei na faculdade, que foi em 2005, né? Toquei bastante nesse circuito do pagode aqui na cidade, que era sempre muito forte, acho que ainda é. E eu já comecei a compor, acho que eu lembro que o ano que eu comecei a compor foi em 2003, né? 2003 que você estava com... Acho que 17 para 18, assim. Então nessa idade terceiro colegial. Já estava compondo. Estava no colegial, eu comecei a partir de uma letra que um amigo me deu, assim, e falou, tenta musicar. Aí eu não consegui musicar, mas eu acabei fazendo uma música com a ideia da letra dele. Olha que legal. Coisa que eu nem me lembro mais, assim, já está registrado, mas eu não lembro muito cantar, assim, não lembro mesmo. E aí eu tive um período compus bastante coisa, na época com a linguagem que eu tinha na época, com a compreensão que eu tinha de música, até que quando eu entrei na faculdade eu já estava tocando violão também, e na faculdade você conhece um outro universo, outras pessoas, né? Eu conheci duas pessoas lá, que foi o Michael Araque e o Denis Araque, que a gente montou um trio na época, né? E a gente tocou bastante depois, só que aí a gente já entrou num circuito mais
produtivo da cidade, assim, da MPB, assim, foi um período que eu também precisava de uma certa autonomia porque eu estava na faculdade, né? Então foi quando eu comecei a ir atrás dos cachês mesmo, e tocar na noite. Assim. Uhum. E aí você já começou bem também, né, Maico Araque, já mandar um abraço também, de combinar, fazer uma entrevista com ele. E aí esse trio vocês estavam fazendo realmente já os barzinhos, era MPB? Era MPB, assim, generalizado, né, de música popular. A gente tocava samba, a gente tocava um repertório de Djavan, de Chico, né, algumas coisas de afoxé. E esse trio foi uma mistura, porque eles tocavam bastante coisa de funk, até de música caipira, o Maicon e o Dênio sempre tocavam, e eu tinha uma relação com o samba já, né? Então a gente misturou e foi, no decorrer do tempo, montando um repertório assim. E uma coisa que também dava mais sentido na noite, né? Repertório que você ia aprendendo na noite. E aí na faculdade eu comecei a pesquisar mais a fundo o samba, assim, né? Que eu lembro que foi a partir da ópera do Paulinho, quando eu assisti um documentário dele chamado Meu Tempo é Hoje. Eu comecei a me interessar muito pela obra dele e comecei a pesquisar a fundo, fui arrumando os discos, né? Fui escutando. Ali eu comecei a pesquisar as referências dele, então além da obra dele eu comecei a entender o universo do samba que estava por trás da obra do Paulinho. E nessa época casou de eu começar a ir atrás do Quilombola, né? Que era uma roda de samba aqui da cidade. E eu fui a convite do Juca Ferreira, primeiramente, que ele começou a me convidar para dar canja, para substituir músicos que não iam, né? E aí depois, quando até o Juca saiu, passou um tempo e eu comecei a fazer parte do projeto 14 Sambas e comecei a pesquisar, fazer a parte de pesquisa musical do projeto. Então aí eu comecei a naufragar mesmo, assim, me aprofundar assim em pesquisa, né? E procurar compositores da história de samba, e aí você acaba conhecendo a bibliografia que tem do samba também, né? É verdade. E você, hoje em Piracicaba, você realmente se tornou uma referência de conhecedor mesmo do samba, né? Então, inclusive, a gente fez um convite para o Saulo. Em dezembro, a gente já gostaria de fazer um quadro com ele, de fazer realmente já um trabalho para falar do samba, porque realmente ele entende muito da história. A gente viu lá no evento que o Quilombola fez, da Tia Ciata, que foi lindo, maravilhoso, ele comandando lá, explicando, contando a história. E hoje, logo depois então do Carnaval, a gente convidou realmente ele para estar aqui para falar um pouquinho, contar a história, um pouco de como que foi o Carnaval. Ele entende muito. Mas antes de você começar a contar a história pra gente, vamos fazer mais uma música? Vamos lá. Vamos fazer Paulinho da Viola? Vamos, pode ser. Foi um rio que passou em minha vida. E pelo que você estava falando pra gente aqui, Saulo, já tem realmente na letra, a gente já percebe uma história legal do Carnaval. Conta já pra gente. Tem uma história que conta que o Paulinho, uma época, ele musicou uma música do Hermínio Belo de Carvalho que falava da mangueira, né? E na época isso pegou mal, falam que teve uma polêmica, assim, um problema com o pessoal da Portela, que era a escola do Paulinho, né? E, às vezes tem uma coisa, né, defender a bandeira, falar, pô, que absurdo, né, fazer um samba falando de mangueira, né? E aí, acho que foi em 1970 que ele compôs esse samba que acabou virando, a Portela acho que chegou a ganhar o Carnaval com esse samba, que foi o samba que concorreu na Avenida, e aí ele acabou, né, virando toda a história, né? Bom, essa música
então, igual você falou, ela realmente foi um samba enredo e é até interessante, para mim, assim, eu noto que teve uma grande mudança até os dias de hoje. Parece que antigamente tinha mais melodia, assim, no samba enredo. Isso tem realmente a ver? Eu acho que tem a ver, sim, porque, inclusive, o Paulinho em si, ele junto de outros músicos da época, o Candei, eles participaram de movimentos criticando os rumos que o carnaval tomava, né? E críticas em defesa daquela tradição de escola de samba, de conservar os atributos de comunidade, né, em si. Então tem muita coisa que sai. Se a gente fizer uma retrospectiva, a gente pensar no século XIX, que foi um período muito importante do Brasil, né, que é um período histórico muito interessante, porque ele marca a transição da colônia, em 1808, com a chegada da família real. Aí, logo em seguida, em 1822, acho que é a independência do Brasil. Aí abre espaço para um período de uma nação imperial, né, que tem o primeiro e o segundo reinado. E depois marca a transição do império para a república ainda. E isso traz muitas mudanças para o Brasil. E a música do século XIX ela é importantíssima para entender o que aconteceu no século XX no Brasil. Por exemplo, da metade do século XIX para frente começa a se formar o choro. Com que o choro foi a influência de um monte de música que vinha da Europa, que era trazida, né, de peças, de piano, de ritmos que chegavam da Europa como a polca, né? E aquilo ia caindo na sociedade e os músicos iam começando a interpretar aquilo de um jeito. Da polca, às vezes, criaram um jeito de tocar que depois o pessoal começa a chamar de machixe. Criou-se o tango brasileiro. O brasileiro começou a tocar valsa, tocar shots, tocar mazurca, e começou a criar um cenário totalmente novo, assim, né, de música popular. E uma coisa feita em celebrações, em festas, uma coisa super espontânea. Então, e ao mesmo tempo você tinha no Brasil uma classe intelectual que já começava, que era vinculada já aos republicanos, né, e positivistas, que queriam traçar um perfil cultural do Brasil, né, uma coisa que vinha das filosofias da Europa, e queria achar uma música feita no Brasil, né. Aí você vê que tem o Alexandre Lévy, por exemplo, que foi um compositor nascido no século XIX e aqui em São Paulo. Ele, em 1890, ele compôs uma peça, e o quarto movimento chamava Samba, que ele viu um batuque de um bigado em Rio Claro, aqui do lado. Então isso muda muito alguns pontos históricos, porque o cara já falando da palavra samba muito antes de se ter o registro da partitura do primeiro samba, né, que foi em 1916, 17, do samba pelo telefone, né. Então você via que já tinha uma dimensão musical, folclórica, de tradições, de manifestações no Brasil já muito até definidas, né? A gente não tinha a definição do que era o gênero samba, talvez. Acho que era muito mais ligado ao batuque mesmo, à dança. E por exemplo, depois o carnaval no século XIX, eles chamavam de entrudo, que era o carnaval comemorado pelos foliões da rua. E a elite praticava um carnaval parecido com o carnaval vienense, né? Toda aquela coisa pomposa da elite, né? Do carnaval de salão. Até um tempo que esse carnaval de entrudo, que falam que era uma baderna só, e tinha coisa de vandalismo, assim, e até chegar um ponto que eles queriam modernizar aquilo para ser uma coisa mais controlada. E o samba vai ter uma relação com isso, porque primeiro se criam os blocos carnavalescos, né, os ranchos carnavalescos, e aqueles agrupamentos de chorões da época já faziam parte, né? Então, até os anos 20, a gente vai falando do Rio de Janeiro principalmente, né? Esses blocos, esses ranchos carnavalescos tocavam todo tipo de música que se podia ter na época, né? Principalmente a marcha, o machixe, né? E tinha agrupamentos de instrumentistas, agrupamento de batuqueiro, agrupamento de músicos de instrumento de sopro, né? Até que no final dos anos 20 começa a surgir um pessoal do bairro no Morro de São Carlos, um pessoal no bairro do Estácio, né? Que aí vai começar uma história interessante do samba, que essa é atribuída ao Ismael Silva, né? A formação da primeira escola de samba, que a Deixa Falar, né? E aí eles começam a pegar aquela composição de blocos e começam a organizar aquilo, né?
E é no Estácio que vai começar a surgir uma instrumentação que a gente vai conhecer do samba hoje. Por exemplo, um surdo, que eles criam um surdo para dar uma marcação para o pessoal conseguir dançar direito, né? Que é pelo menos é o que o depoimento do Ismael diz. E depois, por exemplo, tem os compositores como o Bide Marçal, que eles começam a tocar de uma forma diferente, começa a surgir o tamborim, a cuíca, né? E eles começam e o samba começa a ser um carro-chefe do carnaval. Aí, a partir dos anos 30, você tem o período do getulismo, né? Entra Getúlio Vargas, e o Brasil já tinha passado por um período de uma renovação do passado do Brasil, que é aquela implicância do modernismo, e o samba acaba caindo como uma chave importante disso. Tanto que você pega os sambas enredos, eles tinham uns temas nacionalistas, né? Se você fizer um estudo do que se tocou de samba enredo na época, você pega a história do Brasil completa, né? Todos os eventos. A gente podia, por exemplo, tocar um samba do Bide Marçal, que agora é Cinza, que era um samba carnavalesco da época, para a gente entender essa diferença de melodia, de gênero, de linguagem, né? Gente, uma verdadeira aula, e vamos ouvir então a música. Bom, você falou já que nos anos 70, tanto Paulinho da Viola como Candeia e outros também já estavam reclamando dessa mudança. No seu estudo, você viu, gente, coisa maravilhosa, quanto conhecimento, você consegue dizer assim, quando começou essa mudança, perder essa melodia, perder essa harmonia? Eu sou bastante curioso, eu conheci bastante gente também do meio, que você vai pegando um pouco da história. Mas eu acredito que esse samba do Bide Marçal, que diziam que era um samba que se cantava na avenida, que o povo saía cantando junto, tanto que eles faziam samba de primeira e segunda, e às vezes tinham a segunda que era improviso, né? E a partir desse momento da criação das escolas de samba, o samba começa a ser um carro-chefe assim, do carnaval, eles começam a organizar os desfiles, né? Aí um monte de bloco carnavalesco que tinha Vai Como Pode, toda Mangueira, Portela, todas essas escolas acabavam que eram um bloco, e elas começaram a virar escolas de samba, né? E começaram a entrar dentro de uma lógica de compor um samba, às vezes com fundo nacionalista, e organizar uma ala assim assado, né? Tem toda uma evolução que eu não conheço muito bem assim, porque são muitos detalhes. Mas o samba atravessa pelo menos os anos 30, 40 e 50, com uma relação muito íntima dentro da comunidade, dos bairros em si. Tanto que você pega a bateria da Portela, tinha uma característica, a bateria da Mangueira tinha outra. Você tinha o corpo de compositores de cada escola, e eles faziam, né, os sambas de meio de ano, e às vezes depois tinha os concursos para ver o samba que ia concorrer no carnaval. Então você tinha toda uma ligação da escola, né? Os integrantes que compunham as alas, que criavam as fantasias, que decidiam os temas, né? Então você tinha uma criação dentro da escola. O que eles começam a criticar nos anos 70, o Paulinho, o Candeia e uma série de compositores, era que as escolas estavam dando muito mais ênfase às alegorias em si, e que muitas pessoas de fora começaram a entrar na escola, que o compositor começou a perder espaço, a comunidade começou a perder espaço. Então, se fizer uma reflexão do que é o carnaval hoje, por exemplo, em 2015, você vê que a comunidade às vezes tem que pagar para ter uma fantasia, né? Você tem uma televisão que patrocina, que tem o horário estipulado, né? Aí você pega musicalmente, você vê os samba enredos, eles são muito parecidos, parece que tem uma fórmula de se criar, né?
E antes tinha uma referência que talvez na época a gente podia ver como uma limitação, talvez. Só que hoje a gente vê que eles tinham muito mais recurso poético, melódico, né? Você tinha, por exemplo, um corpo de instrumentistas, às vezes relacionado com o choro, que também fazia na época do carnaval samba, né? E o choro e o samba tinham uma relação muito mais próxima. Eu acho que todos esses elementos vão ajudando a mudar, né? Que é uma cultura que é transitória, mas acho que o problema hoje é essa implicância de uma mídia que começa a manipular aquilo, né? A relação do carnaval. Nossa, e você tem mais uma música que vai falar também dessa questão da mudança, mostrando... Tem um samba do Cartola, do Carlos Cachaça, que é o Tempos Idos, que fala bastante desse período. Ele fala o samba da balança, né? Que tinha uma época que os sambistas se encontravam para fazer duelos de samba, assim, né? A Praça 11, que foi o primeiro cenário onde o samba começou a desenvolver esse samba urbano, né? No Rio de Janeiro. Então ele fala de alguns assuntos assim que remetem a essa transformação, a esse tempo. Então vamos ouvir agora com Saulo Ligo. Tempos Idos de Cartola e Carlos Cachaça, uma música assim que faz você realmente viajar na letra, ele vai te contando uma história. São lindas letras assim, né? Você tem letra que vai falando assim também, contando as histórias, além do 25, né, que você abriu aqui com a gente, tem outra? Tem depois de um período de que eu acabei pesquisando bastante essas coisas, eu fechei o repertório do meu primeiro disco. E a música que encerra, acho que é um samba que eu represento um pouco de referências que eu tive, que é o Lua Cheia, né? Mas acho que não sei se são contextos diferentes, né? Ali ele vai, o Cartola, uma grande sensibilidade junto com o Carlos Cachaça, que eles acabam ilustrando uma passagem do tempo que o próprio crescimento do samba, a visibilidade dele vai acabar talvez sendo um fator que prejudique ele na frente, né? Porque talvez o samba, por ter sido conhecido internacionalmente, começou a ter um outro olhar, um olhar de posse da coisa, aí a coisa foi saindo dos contornos, né? Mas enfim, a letra ele consegue retratar um momento ali muito importante. O 25 já é uma história já pessoal, mas que eu acabo ilustrando as minhas referências que eu tive de pesquisa e de sambistas. E que muitas pessoas também acabam até identificando, né? Se referenciando, talvez. Questão de falar também de a infância com o avô, porque hoje em dia a gente perde muito isso, né? Hoje a geração que está vindo aí realmente perde essa coisa de referência, de você estar ali com o avô, aprender com o avô. Hoje, na verdade, a gente está até uma questão, muitas vezes o avô está aprendendo com o neto, tecnologia e tudo mais. Então tem bastante gente que se identifica. Mas eu quero ouvir essa que você falou, a Lua Cheia também, para mostrar suas referências. Vamos ouvir? Vamos lá. Queria ter a rosa mais cheirosa para mim, daquelas do Cartola também tinha em seu jardim. Mas Nelson Cavaquinho me ajudou uma canção, também se colhe espinhos que machucam o coração. Caí em tentação, com candeia me apaguei, com pedras que atirei na escuridão.
Cheia, composição de Saulo Ligo. Somente você compôs, teve mais parceria? Só minha. Agora, então, você vai me contar como que foi o processo para você realmente chegar nessa música onde você está mesclando, assim, as letras. Conta pra gente isso. Como eu disse, essa música fecha o meu primeiro disco, que chama Meu Tempo é o Samba, que é até uma paráfrase do tanto que a obra do Paulinho acabou me influenciando e porque ali eu achei alguns caminhos, assim, como de pesquisa e caminhos musicais mesmo, de voz, de harmonia, de tudo, né? E tem até uma coisa parecida de melodia, assim, né? Um disco todo feito de uma época, assim, num período. E o Lua Cheia acaba que ele encerra um ciclo, assim, até de um momento pessoal que eu passava na vida, assim, estava morando fora, estava morando em república, então todas as atribuições, já estava formado na faculdade, né? E essa música especialmente se partiu de um poema que eu tinha feito só um poema falando, né, que gostaria de ter as rosas de Cartola. E aí depois eu acabei um dia musicando ela, assim, né? Foi a primeira vez que eu musiquei uma música minha, uma letra minha, né? E é uma música, ela encerra exatamente um ciclo, assim. Foi a partir de uma conversa que eu tive com uma pessoa e que depois dessa conversa eu comecei a desatar uns nozinhos, né, de coisas pessoais mesmo, coisa que estava travada aqui, amarrado ali, né. Então na música eu comecei além de querer pôr aquelas referências poéticas que eu tinha e que eu tenho, né, eu acabei criando um enredo de um momento que eu estava passando, eu precisava me soltar daquilo, e a música foi a forma que eu fiz isso, né. E a história dessa música é basicamente isso. Saulo Ligo, 29 anos, como eu costumo sempre brincar, é muita vida para pouca idade, muita história para ele poder estar contando. Realmente, eu adorei essa entrevista. Eu já sabia que seria bem legal pela informação que a gente poderia estar passando para as pessoas, por poder realmente apresentar o samba enredo e tudo. Mas assim, saio daqui da entrevista com mais admiração ainda por você, por todo o seu estudo, todo o seu trabalho. E fica aqui, gente, aguarde, porque Saulo vai ter que vir aqui mais vezes no nosso programa para poder ajudar a gente a passar para vocês que estão em casa, para vocês que estão curtindo a gente pela internet, grandes histórias da nossa música brasileira, em especial o nosso samba. Muito obrigada por você ter vindo. Eu agradeço, para mim foi um grande prazer também. Fico feliz. A gente vai passar para vocês um pedacinho da música que ele estava lá de bobeira, brincando lá, cantou um samba, e o nosso amigo Daniel Garnetti, ele também fez uma participação, e já viram aqui no nosso programa também, ele solta o verbo, uma rima assim maravilhosa que a gente vai curtir, encerrando aqui o nosso quadro. Mas antes a gente vai cantar uma música, eu e Saulo Ligo. Vamos passar também já, pessoal que quiser contratar o Saulo, Água de Vintém, conta pra gente como que faz. Tá. Eu tenho uma página do Facebook, né, Saulo Ligo, você me encontra. Eu tenho um site também, se pôr no Google vai sair a página do site, eu acho que é sauloligo.tnb.art.br. Tem as músicas na íntegra desse disco, esse meu primeiro disco. E eu tenho um conjunto que eu trabalho, que é um conjunto de choro, chamado Água de Vintém, também é grupoaguadevintém.com.br, tem tudo lá na internet para entrar em contato. Já para vocês encontrarem o Saulo e saber mais sobre ele. Então é o seguinte, vamos cantar uma música, nós dois. Em sequência, você vai curtir então a música ele, Daniel Garnetti, fazendo uma brincadeira, e a gente vai para o nosso intervalo. Então vamos lá. Agora vou mudar minha conduta, eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com força bruta, pra poder me reabilitar, pois essa vida não está sopa. Eu pergunto com que roupa eu vou no samba que você me convidou. Com que roupa eu vou, com que roupa que eu vou no samba que você me convidou. Eu hoje já não ando mais fraqueiro, pois o dinheiro não tá fácil de ganhar. Mesmo sendo um cabra trapaceiro,
fica maior. Nunca é tempo demais para escolher o melhor. Melhor é poder correr, ver o destino nas mãos, com o silêncio do ser. Não haverá solidão, sambador quer beber. Deixa o sambador beber, eu que nasci pra cantar. Não tenho copos nas mãos, sei que viver é sofrer. Não tenho mais ilusão entre o perder e o ganhar. Fico com meu violão, sambador quer beber. Deixa o sambador beber, eu que nasci pra cantar. Não tenho copos nas mãos, sei que viver é sofrer. Não tenho mais ilusão entre o perder e o ganhar. Fico com meu violão. O sambador tem o copo na mão, e o copo na mão vazio faz você perder a noção. Tive uma boa ideia, mas sem tomar 51 e nem tomar um Dre. Só aqui pensando num drink não, tô pensando no swing. Não pense em pinga, penso aqui na ginga. Você fez 24, mês que vem eu faço 30. Você sabe que o seu crânio trinca quando eu penso. Daqui a pouco eu vou chorar, me dá um lenço. Eu tô ficando velho, mas é sem mistério. Podemos fazer na acústica também, no estéreo. É sério, no meu cemitério vai ter rap no meu velório, tipo o do Notório Big. Eu disse, me dá uma bique que eu tô no pique de ser campeão, como você disse e não visse. Se eu falei algo que servisse, então guarda, mas não guarda mágoa. A mágoa é como fogo, então apaga como água. Apaga essa brasa, se faça alguma coisa que me ofende, então me arrasa. Sambador quer beber, mas não deixa ele beber, senão vai ter rimas que não deviam sair naquele momento. Depois acorda o dia seguinte, tormento, dor de cabeça famosa, ressaca. A ilha subadeira chega na hora e ataca, como se seu fígado tivesse ruim. Manda um refrão pra honrar o meu pichainho. O pouco fica maior. Nunca é tempo demais para escolher o melhor. Melhor é poder correr, ter o destino nas mãos, com o silêncio do ser. Não haverá solidão, sambador quer beber. Deixa o sambador beber, eu que nasci pra cantar. Não tenho copos nas mãos, sei que viver é sofrer. Não tenho mais ilusão entre o perder e o ganhar. Fico com meu violão entre o perder e o ganhar. Fico com meu violão entre o perder e o ganhar. Fico com meu violão entre o perder e o ganhar. Bel Farias Hair, tratamento certo para cada tipo de cabelo. Curta a página e fique por dentro das novidades e promoções. Progressivas, restaurações, colorações, especialidades em cabelos afros, maquiagem, design, sobrancelha, unhas decoradas. Fone 9179-4141, 9851-8782. Bel Farias Hair, tratamento certo para cada tipo de cabelo. Teb Presentes, presentes e souvenirs. Na Teb Presentes você encontra uma variedade de produtos para presentear alguém. Artigos para decoração de sala, cozinha e até para área com churrasqueiras. Brinquedos para criançada. Mês que vem tem o Dia das Crianças e a Teb Presentes tem uma linha infantil maravilhosa. Venha conhecer. Relógios bem transados, inclusive com kit para mudar as cores das pulseiras e armação. Bijuterias, anéis, pulseiras, brinquedos
brinquedos e colares. Tem bonés, capinhas e carregadores para celular e tablets. A Tebe Presente fica na Rua José Vicente Pedreira, 1680, no Jardim Caxambu. Venha conhecer nossa loja. Fone 2532-2199. No Espaço Ventre Vida, você encontra diversas modalidades de dança como dança do ventre, balé clássico, flamenco, dança livre, zumba e pilates. São 12 anos no mercado, marcado pela qualidade em suas aulas e apresentações, aperfeiçoando sua didática e seu método de ensino, trazendo o que há de mais atual na dança. O Espaço Ventre Vida fica na Rua Fernando Febeliano da Costa, 1426. Ligue e agende uma aula gratuita. Janda Restaurante, o prazer de servir bem todos os dias. No Janda Restaurante você encontra um completo self-service por quilo, pratos tradicionais da casa como o delicioso filé à parmegiana, além de variedades em alimentação saudável, tudo fresquinho e sabor inigualável da comida caseira. Quer fazer dieta ou manter a forma? Venha para o Janda, aqui tem tudo o que você precisa. Diariamente, várias opções de saladas, o suco detox, arroz integral e grelhados. Agora não tem tempo para vir até o restaurante? Então é só ligar 3402-6972 de segunda a sexta a partir das 9 horas e pedir seu marmitex tradicional ou marmitex light. Aos sábados é servido pratos a partir das 11 horas. O Janda Restaurante fica na Rua Voluntários de Piracicaba, 1349, Bairro Alto, esquina com a São João. Fone 3402-6972.